Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje diretamente do Estúdio Móvel para falarmos sobre narrativa, texto narrativo. E como você já viu no título, esse texto aqui, esse vídeo, na verdade, ele é um vídeo sobre o mínimo que você precisa saber. Então, esse vídeo aqui é um panorama, tá? E eu vou falar aqui do mínimo que você precisa ter na sua narrativa. E aqui eu estou pensando uma narrativa que você vai fazer para uma prova, para um vestibular. Eu não estou pensando em livro aqui, tá? Não estou pensando em uma narrativa longa, não estou pensando em romance, apesar do romance ter o que eu vou falar aqui. Esse vídeo aqui é sobre uma narrativa que você vai escrever, que você vai ter que fazer numa prova, numa atividade escolar, enfim. Beleza? Só para a gente ter em mente aqui qual é o objetivo do vídeo. Então, o objetivo desse vídeo é fazer com que você escreva uma boa narrativa. Ah, eu vou ser o próximo Tolkien, eu vou ser o próximo Machado de Assis? Só com o que tem nesse vídeo aqui, não. Mas com esse vídeo aqui você vai conseguir fazer uma narrativa para sua escola, para a faculdade, enfim, para sua prova, e vai fazer uma boa narrativa tendo menos esforço. Esse é meu objetivo aqui, tá? E para isso eu vou elencar cinco elementos fundamentais, então 5 elementos fundamentais que a sua narrativa tem que ter. Sem ela, a sua narrativa não dá certo, você não tem uma narrativa boa, ou você tem uma narrativa incompleta, ainda que boa, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, quais são os 5 elementos que qualquer narrativa tem que ter? Eu vou falar aqui, vou enumerar, depois eu vou me aprofundar em cada um deles, tá? Personagem, personagem, elemento de tempo, elemento de espaço, narrador e trama, tá? 5 elementos aí. Então vamos pelos mais fáceis, depois a gente vai para os mais complexos. Elementos de espaço são todas as palavras que mostram onde a sua narrativa passa. Então, por exemplo, você está fazendo uma narrativa que seja, sei lá, contando uma história que se passa na escola, é um aluno, é uma criança ou é um professor. Então, um elemento de espaço ali é a escola, ou a sala de aula, ou sei lá, o pátio da escola, o corredor, tá? Vamos supor que essa narrativa se passa entre a casa da pessoa, tá? Então, e a escola, né? Começa na casa, vai para a escola, depois volta para casa. Então, tudo isso aí são elementos de espaço. Então, é onde a narrativa se passa e você, como criador dessa narrativa, você tem que mostrar para o seu leitor que essa narrativa se passa em um determinado lugar. Beleza? Fácil, né? Depois, elementos de tempo. Então, quando essa narrativa se passa? Então, vamos pensar que você está. Vamos imaginar uma outra narrativa aqui. Você está contando uma história de época, né? Tipo, sei lá, se passou no passado, né? No Brasil, escravocrata, por exemplo. Tipo uma novela. Então, ali tem que ter elementos para o leitor saber quando exatamente essa história se passa, né? Então, onde ela se localiza no tempo? Século XIX, século XVIII, século XVII. Vamos supor que seja no futuro. Então, como é que você vai localizar essa, essa história no futuro, né? Então, tudo isso são elementos de tempo. E se a sua narrativa se passa no presente, ou seja, no tempo presente, né? Você pode colocar, por exemplo, elementos de tempo como hoje, amanhã. Então pensem que advérbios de tempo, né? Ou locuções adverbiais relativas a tempo. Tudo isso são elementos de tempo. Então o seu leitor tem que saber onde e quando essa narrativa se passa. Depois, a trama. Então a trama é a história propriamente dita, né? Então a trama vai conter o problema central. Então, vamos supor que a história gira em torno de uma criança que queira comprar um videogame. Tá? Um exemplo esdrúxulo aqui. Na verdade, não é esdrúxulo, né? Eu tô lendo esse livro com as minhas turmas, inclusive. Desculpa. Então, o problema central é a falta de dinheiro.
Então veja que toda a trama gira em torno da falta de dinheiro. Tá? Se a criança quer comprar um videogame, a família não tem dinheiro para comprar o videogame e a criança vai fazer, então, vai lançar mão de de alguns subterfúgios para comprar esse videogame e no final ela vai comprar ou não, e aí vamos ver a história, certo? Então a trama ela contém o problema central, os personagens, o problema central e as ações que os personagens exercem para resolver ou não esse problema central, certo? Essa é a trama. Então é a história propriamente dita. Depois você tem os personagens. Então qualquer narrativa tem que ter personagens. E os personagens aqui, agora a coisa vai ficar um pouco mais complexa, né? O personagem é todo aquele ser que exerce uma ação que é relevante ou significativa para o avanço da trama. Então, por exemplo, vamos supor que a história gira em torno. Vamos lá, vamos usar essa mesma história aqui, o mesmo exemplo do menino que quer comprar um videogame, tá? E o pai dele, o, o pai dele está desempregado. Ele foi demitido da empresa por uma pessoa. Veja que você não precisa nem saber qual é o nome da pessoa que demitiu o pai. Né? Aqui vai ser, vou chamar aqui de empregador do pai, chefe do pai. Esse chefe do pai faz uma ação, que é demitir o pai dele, o pai dessa criança. Aí eu te pergunto, ele só aparece uma vez na história. Ele é um personagem? Sim, porque a ação dele gera o problema. Então, por mais que ele apareça só uma vez ali, ele demite o pai, ele é um personagem. Tá? Por quê? Porque a ação dele é relevante para o avanço da trama. Sem essa ação, não teria problema central. E se não tem um problema central, não tem trama. Porque toda a narrativa ela gira em torno da trama. E a trama gira em torno do problema central e as ações que os personagens farão para resolver o problema central. Resolver ou não, né? E aí você tem... Só que esses... Estão voltando. O chefe do pai do garoto não é um personagem central. Por quê? Porque ele não tem muitas ações na trama. Principalmente ações para resolver o problema, né? Ele foi um causador ali, mas ele sai de cena. Então ele não é um personagem central. Quem é o personagem central? É em torno de quem a narrativa se move. É a pessoa que está intimamente ligada com o problema central. É a pessoa que é afetada pelo problema central. E aí esse cara, nós damos o nome, esse personagem, nós damos o nome de protagonista. Então, protagonista é aquele que sofre, ele sofre a ação do problema central, né? Ele sofre o problema central e ele vai tentar resolver esse problema, tá? De alguma maneira. E todo mundo que está ao redor do protagonista, seja para ajudá-lo ou para atrapalhá-lo na resolução do problema central, são personagens centrais. Vejam que não é o protagonista só o central, né? Você tem vários outros que tem um núcleo de personagens ali, a depender do tamanho da narrativa, que tá junto ali no núcleo central. E aí pode haver núcleos secundários que vão ajudar ou atrapalhar nas ações dos personagens. E aí seriam núcleos, né, secundários ou núcleos de personagens coadjuvantes. Porque eles não estão diretamente ligados com o problema central, ou pelo menos eles não são os mais afetados com o problema central, ou com a resolução do problema central. Percebeu como é complexo aqui a trama? E personagem, né? Então, personagem é qualquer um que exerce uma ação, isso é importante, ele tem que exercer uma ação. Então, personagem é qualquer ser dentro da narrativa que exerça uma ação que seja relevante para o avanço da trama, tá? Mesmo que seja contrário à resolução. Se ele for contrário à resolução, ele é um antagonista. Ou um inimigo, né? Não necessariamente um antagonista. Tá? Pessoas, como esse aqui é um vídeo de visão geral, eu não vou me aprofundar aqui nos tipos de personagem. Eu vou fazer vídeos especificamente para isso. Mas a ideia desse daqui é só te dar um panorama do que está acontecendo ali, tá?
do que é, do mínimo que a sua narrativa tem que ter para ela ter sentido, né? Pé e cabeça. E o final, o quinto elemento, o último, mas não menos importante, é o narrador. Então o narrador é quem conta a narrativa, quem conta a história. E veja, não precisa ser um narrador em primeira pessoa, ou seja, não precisa ser, sei lá, o próprio protagonista contando a história, né? Pode ser um narrador em terceira pessoa. E se for um narrador em terceira pessoa, você vai tomar muito cuidado, tanto quando você estiver... Agora aqui não é só uma dica para quem vai escrever, mas sim também para quem vai ler, né? Eu vou fazer um vídeo aqui, o próximo vídeo vai ser de narrador especificamente. Aí eu vou me aprofundar. Então você tem que tomar cuidado quando você está escrevendo a narrativa agora eu vou falar aqui para quem está escrevendo. Para saber se esse narrador ele vai ser ou não onisciente, em terceira pessoa, né? E quando você está lendo, há elementos que te mostram que aquele narrador em terceira pessoa, ele é ou não onisciente. Professor, o que é, Daniel, o que é onisciente? Onisciente é aquele narrador que conhece os pensamentos dos personagens. Ele tem a onisciência. Ele é consciente de tudo que está rolando ali, de todos os pensamentos dos personagens. E isso é fundamental para a narrativa ter um encadeamento certo. Porque, veja, o narrador ele nunca vai começar onisciente e vai terminar não onisciente. Ou seja, ele nunca vai começar uma narrativa sabendo dos pensamentos dos personagens e vai terminar não sabendo. Que aí a narrativa fica fraca, ela fica inconsistente. A menos, que agora aqui é um bônus, tá? A menos que isso esteja dentro do pacto narrativo. Então, o que eu estou chamando de pacto narrativo? Veja, há teorias que dão outros nomes para isso, tá? Para esse conceito que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então, pacto narrativo nada mais é do acordo tácito que existe ali entre o escritor e quem está lendo, ou leitor. Exemplo. Vamos pensar em filmes de super-heróis, tá? Então, na realidade, no nosso mundo, pessoas não têm superpoderes. Não existe um Superman, não existe... Eu ia falar que não existe Batman, mas até existe, né? Tem sempre um doido por aí. Mas, pessoa com capa, tal, Batman não existe, né? Mas tem Justiceiro. Não tem Flash, não tem nada disso, né? Nós não temos superpoderes no mundo real, certo? Mas quando você está lendo, por exemplo, uma revista ou vendo uma história, um filme, isso serve para filme também, de super-herói, por exemplo, da DC, naquele momento ali você suspende a sua descrença e você cria um pacto com o autor do filme de que naquele universo existe pessoas com superpoderes. Existem pessoas com superpoderes. E vamos supor que nessa narrativa, agora vamos pensar numa coisa mais Marvel aqui, né? Vamos supor que seja os X-Men, vai. Você tá lá o professor Xavier, que ele tem poderes telepáticos, ele consegue ler o pensamento das outras pessoas. Então, se ele tá contando a história, veja que ele poderia ser um narrador onisciente, né? Porque ele consegue ler o pensamento de todo mundo, ele consegue saber o pensamento de cada pessoa que tá ali na narrativa. Mas vamos supor que em algum momento da história ele perde os superpoderes, ele não consegue mais ler os pensamentos e como ele é o narrador daquela história específica, ele deixa de ser onisciente em algum momento da narrativa. Pois bem, só nessa exceção maluca aí do pacto narrativo é que vai existir algum narrador que comece onisciente e termine não onisciente, ou fique não onisciente no meio da história. Tá? Aí vai depender do pacto narrativo, mas veja que é uma coisa muito específica. E 99,9999% das narrativas, um narrador, ele nunca vai começar, narrativas boas, né? Narrativas bem construídas, ele nunca vai começar onisciente e vai terminar não onisciente. Mas o inverso pode ocorrer, ou seja, ele pode ele pode não mostrar a sua onisciência no primeiro capítulo, mas dali em diante, no segundo capítulo, ele pode mostrar que ele é onisciente, né? E não é que ele, no primeiro capítulo, ele não é onisciente.
Ele não demonstra a onisciência dele com elementos do texto. Pausa aqui. Entendeu por que é tão importante você ler o texto com atenção e se fixar em elementos do texto? Porque quando você se fixa em elementos formais do texto, você consegue entender se aquele narrador ele é ou não onisciente, né? Eu vou fazer um vídeo aqui do narrador só falando disso, tá? Então, cena dos próximos episódios aí. Blip, blip. Voltando. Então, o narrador, se ele se mostrar onisciente no capítulo 3, 4, você subentende que ele era onisciente desde o início, ele só não teve a chance de mostrar ali, o autor não quis mostrar que ele era, tá? E aí isso muda completamente a dinâmica da narrativa, porque aí você vai olhar para o narrador com outros olhos, se ele é onisciente. E aí você vai começar a se perguntar se ele é um narrador confiável ou não confiável. Já te adianto que narradores não confiáveis tornam, se ele é bem feito, né? Ele é muito difícil de fazer, tá, pessoas? Não é qualquer autor que consegue fazer isso com frequência. Fazer bem feito. Mas narradores não confiáveis tornam a história muito mais interessante. Mas isso aqui é assunto para outro vídeo. Beleza? 5 elementos, então, da narrativa. Elementos de tempo, elementos de espaço, trama, personagens e narrador. Qualquer narrativa tem que ter esses 5 termos aqui, 5 fundamentos. Isso aqui que eu estou falando que é fundamento, tem que ter na sua narrativa, tá? Quando você for escrever. Então, quando você tiver que escrever uma narrativa aí, o Unicamp gosta muito de fazer isso, né? Pedir textos narrativos, pedir textos que não são comuns de ser pedidos, né? Carta, narrativa, enfim, resenha, opinião, né? Carta de opinião, enfim. Outras faculdades nem sempre, né? FUVEST, por exemplo, gosta muito de dissertação, texto dissertativo argumentativo, Enem também, né? Mas quando você tiver que fazer uma narração, uma narrativa, se ela tiver esses cinco elementos, né, esses 5 fundamentos, a chance dela ser boa, ou sei lá, de 0 a 10, você tirar um 7 aí sem muita dificuldade é grande. Mas ela tem que ter esses 5 fundamentos aqui. Beleza? Pessoas, é isso então. Vou ficar por aqui. Vejam aí no canal vejam quando eu vou enviar, eu vou gravar outros vídeos aqui específicos, né? Narrador é o próximo, tá? E se esse vídeo te agregou em alguma coisa, se ele te facilitou a vida, se ele te mostrou alguma coisa que foi útil para você, não se acanhe. Faz a inscrição no canal, aperta aí o joinha e ative o sininho. É isso. Bebam bastante água, durmam bem e aproveite a vida. Tchau, tchau.